Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Mano, agradeço você por estar aqui mais uma vez. E olha só, estreia na Libertadores. Hoje nós temos vários times que irão estrear na Libertadores. Tem Palmeiras, tem Fluminense, se eu não me engano também tem Botafogo, tem São Paulo. Mano, hoje vamos ver aí como que vai se desenrolar essa primeira rodada. Uma coisa assim que me preocupa no time do Palmeiras não é só a presença dos jogadores reservas, mas também é o fato do Mike e do Marcos Rocha ter ficado em São Paulo. Se o Mike e o Marcos Rocha estão em São Paulo, isso significa que eles estão sendo poupados para o jogo da final contra o Santos, no próximo domingo. Se eles estão sendo poupados, significa que eles vão entrar como titulares no próximo jogo. E isso significa que provavelmente nós teremos a dobra do lateral mais uma vez. E cara, eu não concordo com isso, eu nunca concordei. Assim, a gente aceita. A gente tenta fingir que não vê. Essa questão da adaptação do Mike, lateral atuando meio como um ponta, indo até a profundidade, ela foi algo assim, que foi um recurso utilizado num jogo, faz muito tempo, eu nem lembro que jogo direito que foi. Na verdade, eu nem lembro que jogo foi, pra ser sincero, e deu certo. Só que aí o Abel acabou considerando esse um esquema tático válido, visto que o Mike, por mais que ele tenha velocidades, por mais que ele faça até boas saídas ali em profundidade, ele não é um jogador quebrador de linha. Então, quando a marcação sabe ajustar, ele não consegue sair, porque ele não tem as características técnicas, como por exemplo o Dudu, que é um jogador quebrador de linha, que tem a característica técnica do drible, né? Do ato de driblar, de fazer grandes jogadas, de livrar da marcação. O Mike, ele não tem isso. Ele não tem o mesmo dinamismo. É um outro jogador com outras características. É por isso que ele não é ponta. Ele é lateral. Entendeu? É por isso. E aí, cara, o que eu tô temendo é que realmente o Abel continue com essa ideia aí de dobrar lateral. E isso, assim, se o Abel insistir nessa ideia de dobrar o lateral na final, eu temo pelo jogo do Palmeiras, tá? Eu temo pelo jogo do Palmeiras. Eu temo. Eu acredito que o Palmeiras tem totais condições de ir atrás do resultado. Só que nós precisamos nos reinventar. Nós precisamos trazer um fator novo para os adversários. Surpreender os adversários. Por que que o Mike lá atrás ele deu certo? Porque ele foi o fator novo. A galera olhou assim e falou assim, pô, 2 lateral, o que que esse cara vai fazer? E ninguém esperava encontrar o Mike se projetando tão bem em profundidade. Só que agora a coisa é diferente. Agora os caras, eles já conhecem. É um esquema tático que já tá manjado. Todo mundo já sabe do latereio. Todo mundo já sabe da dobra de lateral. Todo mundo já sabe de alguns esquemas que o Abel faz ali, de bolas paradas e tudo mais, para tentar se infiltrar de maneira mais ofensiva e surpreender o adversário. Na verdade, já não é surpresa alguma. Vai chegar uma hora que isso daí não vai começar mais a funcionar. E já tem vários jogos que isso já não tá funcionando. É que os resultados acabam sendo positivos. Só que eles acabam sendo positivos por outras variáveis. E não diretamente por essa questão da dobra de lateral. Alguns jogos, isso até, ok, é aceitável. Contra adversários mais tecnicamente inferiores. Agora, para alguns jogos mais importantes, a dobra de lateral, ela simplesmente não funciona. Então, assim, o Santos vai estudar o Palmeiras. Na verdade, o Santos estudou o Palmeiras. Então, os caras, eles vão chegar com uma marcação muito ajustada, com uma marcação muito estudada, com um posicionamento extremamente ali, preciso, sem erros, sem espaço para erros. E o Palmeiras também não pode deixar ter espaço para erros. Porque se o Palmeiras faz um gol ali nos primeiros 15 minutos, meu amigo, acabou, entendeu? O Palmeiras vai fazer a virada. Então o Palmeiras tem que buscar o resultado no primeiro tempo. Se tiver um primeiro tempo, como foi o primeiro tempo na Vila, é perigoso o Palmeiras até tomar um gol e a coisa ficar pior. Então assim, eu fico meio assim, receoso a respeito dele ter poupado tanto o Mike quanto o Marcos Rocha. Mas vamos lá, vamos ver como vai ser o jogo de hoje. O Palmeiras vai entrar com um time diferente daquele que joga habitualmente. E isso é bom,
pra gente enxergar a dinâmica de cada um. A casa caiu pro John Textor. Após aí uma série de acusações, ele disse que tinha provas, na verdade as provas que ele tem, ele virou chacota ali nos bastidores dos tribunais, entre procuradores e juízes, que as provas que ele tem, elas não servem de absolutamente nada. E ele finalmente foi denunciado, e já estava na hora. Já estava na hora disso acontecer. Porque assim, a pessoa não pode sair por aí fazendo acusações simplesmente ali, ó, da cabeça dela. Chega uma hora que eles têm que sofrer as consequências. E vários torcedores do Botafogo falaram assim, o Palmeiras tá querendo calar o John Textor. O Palmeiras tá querendo censurar o John Textor. Ridículo. O Palmeiras não quer censurar ninguém. Só que se ele realmente tivesse aquilo que ele disse que tinha, você pode ter certeza que esse processo iria cair como uma verdadeira bomba. Ia ser como, no ventilador. Ia espalhar para todos os lados. Mas a questão é que ele não tem. Então ele tem que ser responsabilizado por algo que ele disse, por algo que ele acusou, porque ele não tem absolutamente nada. E foi isso que aconteceu, ó. Após uma série de declarações polêmicas, o americano John Textor foi denunciado pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, nesta quarta-feira. O dono da SAF do Botafogo será julgado por não apresentar provas das acusações de corrupção que fez sobre o futebol brasileiro nas últimas semanas. O caso será julgado pela primeira comissão disciplinar no dia 15 deste mês, às 13 horas. Desde o início de março, Textor vem fazendo fortes declarações sobre um suposto caso de manipulação de resultados no futebol nacional. O americano afirmou que o Palmeiras, atual campeão brasileiro, vem sendo beneficiado pela arbitragem nas últimas 2 edições do Brasileirão. Então agora você vai ter que se explicar para a justiça. E aí ele vai falar assim, não, mas eu quero levar na justiça comum as provas. Eu tenho as provas, mas eu quero levar na justiça comum. E aí ele vai tentar erguer outra cortina de fumaça. Só que dentro de todas essas cortinas de fumaça, você só está ridicularizando o seu clube, a sua torcida, e está criando ali roteiros para desviar o assunto do futebol. Você tem que se preocupar com o desempenho do seu time. Você tem que se preocupar com o desempenho do seu time. É isso, os torcedores querem respostas a respeito das tomadas de decisões dentro do Botafogo. Você tá tentando aí tirar o foco. A advogada, inclusive, do John Textor renunciou à defesa do dirigente. Ela renunciou até porque ele citou Fortaleza, ele citou Palmeiras e ele citou São Paulo. E a advogada, ela tem ali uma parceria do escritório dela com o São Paulo Futebol Clube, onde ela presta várias consultorias e assessorias jurídicas. Então ela entendeu que não seria legal entrar num processo onde o John Textor afirmou que 5 jogadores do São Paulo supostamente estariam envolvidos nessa manipulação, dentro daquele jogo lá que o São Paulo perdeu de 5 do Palmeiras. Então, pessoal, muito grave as acusações dele. Tá na hora de alguém parar, tá na hora de alguém fechar a boca desse cara. Ninguém pode sair fazendo acusação, levantando acusação contra os outros, etc, etc. E tem que ser julgado. Tava demorando pra isso acontecer. E meus queridos, olha só essa notícia aqui, ó. Olha essa notícia. O Flamengo encaminhou o aumento do valor do patrocínio Master. O que isso significa? Vocês lembram que o Flamengo tinha feito um acordo de patrocínio Master com a Pixbet, beleza? De 85 milhões por ano. Era um dos maiores acordos do futebol brasileiro. O Corinthians vem com o Augusto Melo e faz um acordo de patrocínio Master de 120 milhões de reais. Lá com a VaideBet, lá do Corinthians. E a partir daí desbanca o Flamengo e se torna o time com o melhor patrocínio do Brasil. Só que dentro dessa cláusula contratual do Flamengo com a Pixbet, eles tinham ali um parágrafo que deixava claro e evidente que se caso algum clube brasileiro que fosse patrocinado por uma empresa dentro do mesmo setor, que é casas, de apostas esportivas, conseguisse um patrocínio maior que o do Flamengo, eles obrigatoriamente teriam que aumentar isso. Obrigatoriamente. Então, se o Corinthians tivesse um patrocínio de 100 milhões, eles iam ter que colocar 100 milhões. Eles iam ter que equiparar os valores. E agora foi isso que aconteceu. A Pixbet vai equiparar os valores para 120 milhões por ano. Olha só, mano, os caras vão ganhar simplesmente assim, ó, 35 milhões a mais
por causa desse acordo e dessa cláusula que tinha dentro do contrato. E com isso, a camisa do Flamengo, ela chega a quase 300 milhões. Muito inteligente essa cláusula do Flamengo. Eles colocaram isso, como eles estruturaram esse contrato para fazer com que isso ganhasse força. E aí o Corinthians veio, coincidentemente, com uma empresa do mesmo setor e acabou elevando esses patrocínios. Faz grande diferença quando você tem um contrato bem redigido, bem escrito, com todos os artigos e termos, não é? Não faz diferença? Coloca nas opiniões aí o que vocês acham a respeito de tudo isso. Bom jogo pra todo mundo aí, tá bom? Tamo junto, valeu, falou, até mais.